A Universidade Federal do Rio de Janeiro enviou ao Ministério da Educação a documentação que define os critérios para contratar serviços emergenciais de reestruturação do Museu Nacional. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o diretor do Museu Nacional do Rio, Alexandre Kellner. Como vai o senhor? Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia. Bom, de que maneira que será feito esse processo? Esses documentos vão ajudar em quê? Vão definir quais critérios para que o museu possa ser reestruturado? Basicamente, essa primeira documentação, que a gente chama de termo de referência, vai definir o que precisa ser feito dentro do Palácio para dar segurança, tanto aos peritos da Polícia Federal que estão fazendo o seu trabalho, como também a futuras ações de resgate do acervo que está soterrado. Então, basicamente, é isso que está sendo feito, né? A questão da reconstrução do museu é uma questão muito mais ampla e que será discutida, já está sendo discutida, mas era um pouco diferente. Neste momento, o que estamos fazendo é procurando cuidar para que o que aconteceu, que já é uma situação calamitosa, que a gente consiga procurar resgatar o máximo possível do nosso acervo. Bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte. Realmente a situação que o Brasil tomou conhecimento após o trágico incêndio é calamitosa, como o senhor mesmo disse. Eu perguntaria assim, para o público em geral, não para pesquisadores, pessoas do mundo acadêmico ou visitantes que sempre iam ao museu, mas para o público em geral brasileiro. O público em geral não sabia dessa situação, desconhecia, ao menos a gravidade, até que ponto chegou. Será que inicialmente, uma primeira questão ao senhor, não houve não sei se eu estou correto ou não, uma falta de divulgação ao grande público da difícil situação que viveu o Museu Nacional? Sinceramente, eu sou obrigado a discordar sobre isso. Tudo bem. Porque se vocês acompanharam a minha gestão, eu comecei aqui no início desse ano, as primeiras matérias que eu fiz com vários veículos de comunicação, de diferentes emissoras, foi justamente mostrando a situação que a gente precisaria encarar em termos do Museu Nacional. E antes de mim, para fazer justiça aos meus colegas, antigos diretores, isso vem sendo colocado constantemente na mídia. Muitas pessoas talvez não tenham se inteirado, mas certamente, se o senhor fizer uma pequena pesquisa, vai ver que as situações, vamos dizer assim, problemáticas pelo qual passava a instituição, que já são, infelizmente, um pouco mais antigas do que a gente gostaria, vem sendo apontado insistentemente por todos os diretores. Tudo bem, há alguns que discordam, mas deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor é favorável a transformar o Museu Nacional numa fundação, quer dizer, portanto, igual aqui em São Paulo, só explicando para o nosso ouvinte, o Museu Paulista, que é o Museu de Ipiranga, como ele é popularmente conhecido, é vinculado à Universidade de São Paulo e muitos defendem a separação, a criação de uma fundação. No caso do Museu Nacional, o senhor acha que para melhor proteger o que sobrou do acervo, claro que agora é uma tragédia irreparável, mas daqui para frente, criar uma fundação que permitisse obter recursos da iniciativa privada, uma forma de gestão mais ágil, como ocorre em outros países, o senhor é a favor disso ou não? Olha só, em princípio, eu acho que a gente pode discutir vários pontos onde a gente poderia agilizar ou melhorar um pouco as questões administrativas e também captação de verba. Eu gostaria de salientar que o Museu Nacional tem um agente captador, que é a Associação Amigos do Museu Nacional, ou seja, a gente já está fazendo isso. Além do mais, o momento que nós estamos passando talvez não seja o melhor momento para a gente discutir esses aspectos. O paralelo que eu gostaria de fazer é o seguinte: imagine o senhor se tivesse um desabamento de uma mina e que houvesse pessoas debaixo dos escombros. Qual é a prioridade? Resgatar essas pessoas ou discutir o código de mineração? A gente podia fazer as duas coisas, né? Eu acho que uma coisa acaba não excluindo a outra, né? Porque mesmo o senhor dizendo que tem a Associação dos Amigos, mas ela não é, tendo em vista os próprios problemas que o senhor destacou, de ausência de recursos, de verbas, suficiente para enfrentar os problemas do Museu Nacional, né? Até para se ter, o Eduardo Moreira falando, bom dia, até para se ter vontade política e coesão política para se votar as leis que são necessárias, para conseguir tomar as medidas necessárias. Então, aproveitar
um momento que é um momento trágico, mas é um momento onde a população toda se comoveu, onde os políticos todos estão voltando seus olhos, oportunisticamente ou não, para o fato, mas não interessa, estão voltando seus olhos para o fato, talvez seja sim um bom momento para se discutir essas coisas, claro que paralelamente a tudo que está sendo feito para emergencialmente conseguir dar conta da tragédia. Eu não vou nem dizer que os senhores não estão equivocados. O único ponto é o seguinte, é que não se pode, neste momento, cobrar isso da direção do museu, um posicionamento. Eu não tive acesso exatamente ao que está sendo proposto, inclusive ontem teve uma medida provisória. Detalhes dessa medida provisória a gente precisa analisar com mais cuidado. Agora, se o senhor perguntar a minha opinião pessoal, né, eu não tenho absolutamente nada contra a participação de particulares, de empresas nessas questões envolvendo museus e a cultura de uma forma geral. Nada contra. A questão é como fazer. Sim. Deixa eu só perguntar uma outra questão, senhor. Segundo o que apareceu na imprensa, lembrando sempre que o Museu Nacional está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que recursos no orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles eram recursos encaminhados ao museu, mas tinha ocorrido uma queda. Eu quero saber se primeiro se isso é verdade ou não, em termos de valores nominais, e esses recursos, pelo mesmo que o senhor disse, eram insuficientes para a manutenção do museu. Houve demanda por parte do museu junto à reitoria da universidade para que fosse encaminhado recursos orçamentários que pudessem, ao menos emergencialmente, deixar o museu aberto? Em linhas gerais, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, é claro que até mesmo antes de eu assumir, nós visitamos a reitoria e expomos os nossos problemas. Também eu tenho que deixar claro para vocês que nós nunca tivemos uma reitoria, vamos dizer assim, com tanta atenção para o museu. Nós tivemos profissionais, nós tivemos, vamos dizer, pequenas coisas que a reitoria podia fazer, ela fez pela gente. O nosso grande problema é que você não consegue, vamos dizer, fazer de uma instituição do tamanho, da importância do Museu Nacional, uma instituição com todas as, vamos dizer assim, todas as situações e que a gente precisa ter no museu moderno, sem um investimento maciço. Eu gostaria de relembrar a vocês que em 2013, 2014, a antiga direção conseguiu fazer com que a bancada do Rio de Janeiro fizesse e concordasse com uma emenda de bancada de 20 milhões. E esse valor que foi aprovado, ele foi contingenciado. Então, novamente, eu sempre enfatizar, já enfatizei isso, a responsabilidade, na minha opinião, a responsabilidade principal por esse abandono dessa e de outras instituições está diretamente ligada à falta de sensibilidade de vários governos com essas questões. Então, é justamente essa falta de sensibilidade que leva instituições a situações complexas e o Museu Nacional, infelizmente, não é a única. Agora, também eu acredito que já que aconteceu, talvez realmente seja o momento da gente repensar de como a gente pode ajudar melhor essas instituições para que tragédias como essas não se repitam. O único ponto que eu coloco é que nós, no museu, não temos uma condição de agora analisar se aquele movimento ou aquele decreto seria favorável à situação que a gente vive. Mas nós vamos fazê-lo. Ok. Senhor Alexandre Kellner, diretor do Museu Nacional. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e até a próxima. Tá bom, eu agradeço também.